Pessoal, o presidente Lula afirmou que não vai interferir nas eleições para a presidência da Câmara dos Deputados e nem do Senado. Vamos conversar com o André Anelli, que vai trazer as informações para a gente a partir de agora. Fala aí, Anelli, por que o PT ou o próprio presidente da República não deve interferir? Isso pode gerar problema lá na frente ou dificuldade de articulação, governabilidade? Conta tudo, bem-vindo. Tudo isso também, viu, Evandro? Muito obrigado, boa tarde a você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula afirmou que não vai interferir na escolha nem do presidente da Câmara dos Deputados e nem no presidente do Senado. Essas duas eleições, então, com toda a mesa diretora, que devem ter as definições já em fevereiro do ano que vem, porque, nas palavras dele, ele respeita a autonomia dos poderes. O presidente Lula disse também que, gostando ou não do escolhido, tanto na Câmara quanto no Senado, vai sentar e conversar com cada um deles, mantendo o diálogo, o respeito institucional e também a diplomacia, a civilidade. Essas declarações foram dadas pelo presidente Lula em uma entrevista hoje à Rádio Metrópole, na Bahia, aproveitando a passagem do presidente da República ali na região, por conta também de compromissos eleitorais. Eu tenho como prática política não me meter na escolha do presidente da Câmara. É uma coisa do Congresso Nacional. Como eu respeito a autonomia de cada poder, o meu presidente será aquele que foi eleito. Aquele que foi eleito, goste dele ou não goste, eu vou conversar e vou tratá-lo como presidente da Câmara. Eu não quero escolher presidente. Eu quero manter uma relação civilizada e institucional com quem ganhar as eleições nas duas casas. O presidente Lula, é claro, com essa afirmação, vai mantendo justamente o que você destacou agora há pouco, né, Evandro? Essa linha de frente, esse canal aberto todo com o Congresso Nacional, no sentido de garantir as aprovações das pautas de interesse do governo junto ao Congresso Nacional. Com essa forma, acaba não criando inimizades ou, pelo menos, evitando que sejam criados inimigos dentro do Congresso Nacional. A gente relembra também que, até o momento, o Congresso fica, de certa forma, em compasso de espera, esperando, então, passar as eleições municipais para realmente dar início de forma mais aprofundada a essas eleições para a mesa diretora. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ainda não definiu e ainda não tornou público, então, quem será o apoiado por ele, mas tudo indica que será Hugo Mota, do Republicanos. Mesmo o deputado federal, que inclusive deve ser apoiado também pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Já no Senado, as relações estão um pouco mais pacificadas, porque tudo indica que Davi Alcolumbre, atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deve acabar recebendo o apoio, inclusive, de Rodrigo Pacheco e, assim, se tornando o sucessor. Evandro. Muito obrigado, André Anelli. Bom trabalho para você. Fábio Piperno, o presidente da República assume uma postura correta, não interferir, porque lá na frente isso poderia trazer um problemão para o governo federal, para a governabilidade, para os ministros, para todo mundo. Claro que sim, uma posição sensata de político experiente que sabe que só tem a perder se entrar nessa disputa. E certamente o exemplo Dilma com Eduardo Cunha está sempre presente nesse tipo de atitude do presidente da República. E aí, eu lamento dizer, mas erraram todos aqueles que tentaram pressionar o presidente da República e que lá atrás diziam que até determinada data ele teria que tomar uma decisão, como também se equivocaram aquelas análises assodadas que sinalizavam esse ou aquele candidato, até porque o favorito nessa disputa já mudou também de uns 3 meses para cá, né? Até julho, agosto, por aí, o favorito era o deputado Elmar Nascimento. Hoje já não é mais. Aliás, nem 3 meses atrás, nem se falava da candidatura do deputado Hugo Mota. Eram 4 outros postulantes, menos o Hugo Mota, que apareceu depois aí. E é claro que também é um deputado experiente, tem a sua base de apoio. E veja, o presidente da República, além do exemplo Dilma, deve ter muito fresco na memória dele a eleição, depois a Maria pode falar com mais detalhes sobre isso, a eleição para presidente da Câmara em que o PT tinha 2 candidatos, Luiz Eduardo Greenhalgh e Virgílio Guimarães.
deputado lá de Minas Gerais, Deus Severino Cavalcante. Então, para que entrar nesse negócio? E imaginar que o presidente vai ter dificuldade de relacionamento, vindo ele de uma fase de convívio obrigatório com Arthur Lira, aí também acreditar, né, em conspiração demais, né? Concorda, Zé Maria? É uma situação complexa. Vou te falar aqui de uma frase novinha. Nós estamos vivendo numa época que vaca não está conhecendo o bezerro no meio do pasto, para você ter uma ideia. A coisa está dividida mesmo. Se fosse hoje a eleição, ou na semana que vem, talvez, eu diria que Hugo Mota seria o presidente da Câmara dos Deputados. Mas existem variáveis. E veja bem, o governo não pode perder. Se ele apostar, ele tem que ganhar. Daí esta inteligência política do grupo do presidente Lula em não apostar agora. Existem dois lados ali onde Hugo Mota está ganhando, mas a ala governista é o fiel da balança, a noiva, o queridinho. Elmar Nascimento, líder do União Brasil, que até há pouco era oposição, hoje acabou de postar uma foto dizendo o seguinte: acabei de fazer uma reunião muito boa com o ministro Alexandre Padilha, né? Padilhando, ele diz. Então, assim, veja bem que o Elmar Nascimento já virou governista, né? E também o Brito, o Antônio Brito, que é o candidato do PSD. E esses dois estão unidos. Do outro lado, Hugo Mota tem, sim, apoio de parte importante do PT, mas não oficialmente do PT. Hugo Mota hoje é o preferido, mas dizem que os analistas que foi lançado de uma forma muito antecipada, que Marcos Pereira queimou a largada e não deveria desistir e lançar o Hugo Mota agora, mas isso mais para o final. O Hugo Mota conta com o apoio do Lira, parte importante do PT e da oposição, mas daqui até lá tem muito. Outro segredinho, Arthur Lira, cansado de ser cobrado por aliados, decidiu esvaziar o Congresso Nacional. É uma prática aqui para deixar o assunto para depois e para esfriar. Então, até o segundo turno, Congresso esvaziado. Exatamente, Zé Maria Trindade. Aliás, gente, quero contar para vocês também que o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, se afastará para fazer uma cirurgia no tornozelo. E a Marília Ribeiro vai contar quem vai substituí-lo nesse período. Fala aí, Marília, bem-vinda. Oi, Evandro, muito obrigada. Boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando aqui no 3 em 1. É exatamente isso, né? Essa semana nós trouxemos que o líder do governo aqui no Senado Federal, Jacques Wagner, vai precisar se afastar por conta de uma cirurgia que ele vai fazer no tornozelo. E essa cirurgia vai deixá-lo afastado das atividades aqui no Senado por cerca de 45 dias. E hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou como líder do governo aqui no Senado, pelo menos neste período que Jacques Wagner vai estar afastado, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Ele anunciou em um evento feito lá em Salvador, na Bahia. Ele chamou o parlamentar de parceiro extraordinário. E nós temos esse trecho da fala do presidente para ouvir agora. O Wagner vai ter que sair para fazer uma cirurgia no pé, porque ele quer voltar a jogar bola. Agora que o Bahia está melhorando, ele quer ver se ele consegue voltar a jogar. E eu quero dizer para vocês que eu já escolhi o companheiro Otto para suceder o Wagner na liderança do governo no Senado, porque o Otto tem sido um parceiro extraordinário do nosso governo. Pois é, né, Evandro? E nas redes sociais, o senador Jacques Wagner também disse que Otto vai contribuir na articulação política entre governo e senadores aqui dentro da casa. Evandro, Jacques Wagner deve retornar às atividades logo após o segundo turno das eleições municipais. E isso vai coincidir também, né, com a retomada das atividades aqui no Senado Federal. E como prioridade, né, o que o governo quer fazer ainda em 2024 é finalizar aquele principal texto da regulamentação. Puxa vida, perdemos o sinal ali da Marília Ribeiro, mas conseguimos... Ah, voltou? Temos Marília? Dá para ela concluir?
Tá travado. Então daqui a pouco a gente volta a falar com a Marília, mas deu para compreender bem, né, esse momento em que ela explica essa transição durante o afastamento do senador Jacques Wagner. Agora é interessante, Alan Gani, que a gente vai ter um parlamentar que é do PT de fato, substituído por outro que é do PSD. Muita gente disse aqui ao longo de várias análises que seria interessante para o presidente da República contar com a articulação de alguém que não fosse necessariamente do PT, mas que representasse esses partidos do Centrão para facilitar essa articulação. Vocês acham que o Otto Alencar pode cumprir esse papel nesse momento? Pode, até porque o PSD cresceu muito, né? O partido hoje com mais prefeituras do Brasil, é um partido muito identificado com o Centrão, então, ora, a gente pode colocar o PSD perfeitamente à centro-direita, ora à centro-esquerda. Ele vai de acordo ali com o interesse, vai de acordo com o poder. Aumentou o preço do PSD, outro dia eu falava isso com o Piperno. Então, dentro dessa lógica de um PSD mais empoderado, para usar o termo da moda, o senador Otto Alencar pode cumprir bem este papel e ajudar o governo até mais do que Jacques Wagner. Agora, o Gustavo Segre, a Marília Ribeiro ia contar ali pra gente que ele poderia ser um nome importante justamente para tentar acelerar a regulamentação da reforma tributária. Você acha que isso pode acontecer com a troca de um pelo outro? Não sei se pode, mas fica muito claro, Evandro, que o PT está perdendo força dentro do próprio PT. O presidente Lula é uma pessoa com uma visão política que é inegavelmente muito boa. Ele sabe o que faz e por que faz. E muitas vezes joga uma partida adiantada dos outros jogadores. Aí o PSD se coloca numa posição governista. Então, muitos dos seus integrantes que jogam, como muito bem Alan Gani falava, mais o centro à direita, ficam um pouco expostos, porque é um partido que, se em algum momento está mais à direita e em outro momento está mais à esquerda, é um partido que não termina estando nem em nenhum lugar dos dois. E essa flexibilidade pode ter um reflexo importante dentro da Câmara do Senado, nesse caso. Mas, indudavelmente, o presidente está fazendo uma jogada, tirando o seu próprio partido, a liderança, mesmo que seja transitória, para colocar uma pessoa fora do PT. Eu não sei se o pessoal do PT vai ficar satisfeito e contente com isso, mas é o que tem. Te faço essa pergunta, Piperno. O PT fica contente quando entra um parlamentar que não é necessariamente do partido para significar uma liderança do governo, como Otto Alencar vai fazer agora no Senado? E segundo, isso demonstraria que o PT está perdendo força, inclusive entre os seus? Bom, se o PT ficar bravinho com essa história, azar do PT, arruma voto. Porque vejam só, o PSD, ele talvez termine o ano com Prefeitura do Rio de Janeiro, pode ser que a Prefeitura de BH, pode ser que a Prefeitura de Curitiba, Florianópolis. A Prefeitura do Rio de Janeiro já está garantida. Sim, né? sim. Governo do Paraná, que já tem. Presidência da Câmara, com Pacheco, e agora ainda a liderança do Senado. PT. Do Senado. Do Senado. Agora, quem sabe, a liderança do governo. E, além de tudo isso, tem na figura tem como grande líder Gilberto Kassab, que não brinque em serviço do secretariado do Tarcísio e nomeia ministros no governo Lula. E sem contar que foi o partido que mais prefeitos fez. Então, olha o tamanho dessa sigla. Não adianta ficar nervosinho, bravinho. Aliás, o presidente Bolsonaro faz a mesma coisa. Ele anda bravo lá com o Kassab, com políticos aí que se aliam, do PL, que se aliam ao PSD. Não adianta ficar nervoso. Em vez de ficar nervoso, arruma voto. É o mesmo dilema que o PT tem. Concorda, Zé? Sim. Olha, o PT não tem que reclamar, não, porque o governo não é do PT só. Todo o discurso e toda a articulação do presidente Lula foi de um governo muito mais amplo, né? Mas eu diria que o Otto Alencar é PT, né? Ele foi eleito com a força do PT na Bahia, ele sempre esteve junto com o PT, e não há grande mudança, não. E o PSD é bem assim, ele cresceu nos municípios porque o CEO, o pessoal chama aqui o grande CEO de partido político, que é o Gilberto Kassab, né? Ele administrou bem as vitórias. Ou seja, ele foi nos municípios, avaliou os candidatos, viu os que tinham mais chance. Essa era a ordem do PSD. Então, cresceu assim. E é meio sem raiz. Então, um partido que
pode sim ter movimentações, né? Alguns que foram eleitos, que saem do partido e que vão para outro partido. Essa capitalização, ela foi importante para Gilberto Kassab definir o PSD como um futuro partido, porque a partir desse resultado é que os candidatos viáveis e os deputados atuais vão escolher os partidos políticos para 2026. Essa troca aí no Senado, eu acho que foi 6 por meia dúzia. Otto Alencar é PT sempre, só tem a siglinha que não está ali, né? Muito bom, Zé.